Provérbios 23, 29 ao 35. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. O alcoolismo é um dos mais graves problemas sociais do nosso país. Ele é responsável por um índice altíssimo de acidentes de trânsito, por um índice altíssimo de assassinatos. As cadeias estão lotadas de pessoas que foram marcadas pelo vício da bebida alcoólica. O álcool não é apenas um ladrão de cérebros, mas é também um destruidor do caráter. Há muitos e muitos lares cobertos de situações de dor, de luta, de tribulação, em virtude de um membro, de um componente da família envolvido com a bebida alcoólica. A palavra de Deus nos fala um pouco sobre isso. O álcool mata mais que a obesidade e o tabagismo. No Brasil, no ano de 2010, esta pesquisa foi feita pela organização das uma pesquisa feita em todas nas Américas. No Brasil, no ano de 2010, eu peço nessa imagem, os irmãos me perdoem, uma desconfiguração aqui. 73,9 homens morreram por causa do álcool a cada 100 mil habitantes. O país ocupa a terceira posição, o Brasil, entre os países das Américas. Entre as mulheres, 11,7 morreram a cada 100 mil habitantes. Outro dado, que pena, ficou péssimo ali, nós acho que só no começo aqui. O consumo médio do álcool nas Américas é maior que no resto do mundo. A pesquisa informou que nas Américas a taxa de episódios de consumo excessivo de álcool tem subido nos últimos 5 anos, de 4,6% para 13% entre as mulheres e de 17% para 29% entre os homens. A pesquisa também indicou que o álcool causou mais de 300 mil mortes nas Américas em 2012, o que equivale a cerca de uma morte a cada 100 segundos. A pesquisa também informou que cerca de 14 mil mortes de crianças e jovens com menos de 19 anos de idade nas Américas foram atribuídas ao álcool no ano de 2010. A pesquisa informa ainda que o Brasil tem a maior taxa de morte atribuídas ao uso do álcool entre jovens de 15 e 19 anos. A pesquisa informa que algumas universidades no Brasil têm criado práticas de prevenção e tratamento. Muitos estudantes se envolvem com diversas novidades no entrar para as universidades, dentre elas o álcool, e são muitas as festas realizadas por grupos e o consumo intenso do álcool. Isso levou, por exemplo, a USP, Universidade de São Paulo,
a tomar uma decisão e oficializou em agosto a proibição de festas com comercialização e consumo de bebida alcoólica no seu campus. O alcoolismo é um dos mais graves problemas sociais do nosso país, diz reverendo Hernandes Dias Lopes. O alcoolismo é uma tragédia nacional, afirma reverendo Hernandes Dias Lopes. Provérbios 23, 29 a 35 tem algumas coisas a nos ensinar. A primeira delas, vamos falar juntos? O alcoolismo é uma tragédia por causa de seus efeitos devastadores. Leia na sua Bíblia, por favor, versículos 23, 29 e 30. Olha o que diz. Versículo de número 29, perdão, e 30, capítulo 23, 29 e 30. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas, as queixas, as feridas sem causa, os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Ai, dores, pesares, situações em que a pessoa, olha, como é que eu fiz isso? Por que eu falei assim? Por que eu reagi assim? Como é que eu fiz isso com a minha família? Como é que eu fiz isso com meu pai? Como é que eu reagi assim com minha mãe? Dores, pesares, situações que revelam aquela condição de quem está sendo dominado pela bebida alcoólica. Olhos vermelhos. Versículo de número 29 diz: queixas, feridas sem causa. Quantos são aqueles que chegam em casa machucados, feridos e não sabem o que aconteceu exatamente? Sabe o começo, não sabe o meio, não sabe o fim. Alguém vem relar. O alcoolismo é uma tragédia por causa dos seus efeitos devastadores. A dependência da bebida alcoólica produz sofrimento para a vida pessoal, para a vida em família, para a vida em sociedade e causa destruições terríveis na vida de uma família. Os sintomas aqui apresentados anunciam um contexto de briga, de destruição do bem-estar físico, do bem-estar emocional, do bem-estar espiritual, pesares, queixas, intrigas. Quantos não são aqueles que dizem, depois de sair de uma festa, não deveríamos ter ido, porque o que deveria ser celebração e alegria termina em briga, discussão, discórdia, em virtude do descuido, do equilíbrio em relação à bebida alcoólica. Mas esse texto ainda nos relata que o alcoolismo é uma tragédia por causa da sua sedução traidora. Vamos ler juntos? O alcoolismo é uma tragédia por causa da sua sedução destruidora. Versículos 31 e 32. Vamos ler juntos? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como um basilisco, como a víbora. Bebida sedutora. Hoje há um movimento tentando cortar um pouco da propaganda que é tão sedutora em relação à bebida alcoólica. Você percebe a produção tão bem elaborada dos comerciais. Cuidado, jovens que aqui estão, cuidado, quando você está diante de situações que podem te provocar e te levar e te seduzir e te encantar, como se a bebida fosse uma maneira de você se alegrar intensamente, como se a bebida fosse uma maneira de você viver intensamente, como se a bebida fosse um escape dos seus dilemas, das suas lutas, dificuldades. Cuidado, quando algo te atrair demais, cuidado. O alcoolismo é uma tragédia porque a sedução,
nos leva a concluir: eu fui traído, eu fui enganado. Porque depois você vivencia aquela situação de ter sido dominado pela bebida, o mal-estar, a tristeza, a vergonha, a dor, o sofrimento, e as consequências gradativamente são desastrosas, como disse nosso irmão Maurílio. A comparação é de uma picada de uma cobra, de uma víbora. Mas a palavra do Senhor nos diz também que o alcoolismo é uma tragédia por causa das alterações que provoca em seus dependentes. Vamos ler juntos? O alcoolismo é uma tragédia por causa das alterações que provoca em seus dependentes. Versículo de número 33, vamos ler juntos? Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Os teus olhos verão coisas esquisitas. Me fez lembrar esse texto quando eu era criança e alguém me rodeava, e depois eu era solto e olhava e estava tirando, não é? Já passaram por isso? E você canta meio assim: a bebida te tira o normal, mexe com os seus reflexos, mexe com a sua capacidade de percepção das coisas, altera a sua sensibilidade, altera a sua percepção do que está acontecendo, mexe profundamente com o seu temperamento, com as suas sensações, com as suas emoções. Os teus olhos verão coisas esquisitas. E ainda diz que você falará perversidades. Alessandra compartilhava que o Maurílio nunca foi agressivo, né? Mas vivia provocando. As palavras vinham do coração para provocar, para criar alguma situação, para criar alguma confusão. Se ela não se coloca como uma mulher sábia, a situação seria complexa. Por isso que muitos que estão envolvidos com a bebida alcoólica partem para agressão física. Quando a mulher não é sábia, quando os que estão ao redor não são sábios, e entram em atrito, e no bate-boca, e criam situações, os problemas intensificam e as situações de agressão, além de palavras, também a agressão física. Sabedoria no lidar com as situações. Mas é uma tragédia porque provoca nos seus dependentes alterações profundas. Depois a pessoa diz: o que eu fiz? Mas não fui eu que fiz. Como é que eu fiz isso? E vem dor, vem tristeza, vem pesar, vem amargura, vem feridas. O alcoolismo é uma tragédia porque altera as reações, a razão, o sentido, o temperamento de uma pessoa. O alcoolismo é uma tragédia por causa da grande dependência que produz. Me perdoe a numeração ali. Vamos falar juntos? O alcoolismo é uma tragédia por causa da grande dependência que produz. Versículos de número 34 e 35. Vamos ler juntos? Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Que tristeza, que incoerência. Pessoa se sente solitária, isolada, como no alto de um mastro, e enjoo, vômito, alto de um mastro, balançando ali, enjoo, solidão, efeitos. Bateram, eu não senti, me espancaram, não sei o que aconteceu. Passou. E então, tornaria a beber. Tornaria a beber. Esse é o quadro
da dependência. É o quadro daquele que não consegue perceber que é um dependente, que precisa da bebida. Porque apesar de tudo que vivenciou em um momento no meio da semana, em um momento do fim de semana, ou em uma festa, em uma situação, terminado tudo, apesar de tudo, volta a repetir tudo que aconteceu. Esse é um retrato, para mim, esse texto sagrado é um retrato claro da tragédia que é o alcoolismo, como usa o reverendo Hernandes Dias Lopes para retratar esta situação em nosso país. Agora, eu quero trazer com isso algumas recomendações para quem é abstêmio. Primeira recomendação: cuidado com o pecado da autoexaltação. Quem se abstém da bebida? Eu, aos 18 anos, fiz um compromisso diante de Deus de não ingerir mais bebida alcoólica. Cuidado com a autoexaltação. Aquela ideia de sentir-se melhor do que o outro que bebe. Aquela ideia de pensar que você é mais santo e mais consagrado do que o outro que bebe. Aquela sensação de pensar, eu temo mais a Deus, eu sou mais precioso, eu posso mais. Cuidado! Aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Cuidado! Não é só a ausência ou a presença do álcool na vida de uma pessoa que pode torná-la mais santa ou mais consagrada diante de Deus. Cuidado. Outra recomendação a quem é abstêmio: cuidado com o pecado do julgamento alheio. Jesus nos ensina que nós não somos aqui convidados, chamados, conclamados a julgar ninguém. Cuidado para se manter na posição de juiz diante das fraquezas dos outros. É muito fácil. Nós não gostamos que as pessoas apontem o dedo para nós, mas nós somos sempre tentados a apontar o dedo para os outros. Ser abstêmio não lhe dá o direito de ficar julgando os outros. Você não é capaz de sondar o coração do seu irmão, da sua irmã. Eu não sou capaz e não cabe a nós. Jesus disse certa vez que quando você for tentado a tirar o cisco do olho do teu irmão, você tem que tomar cuidado, porque talvez precise tirar primeiro a lasca de madeira que está no teu próprio olho. Nós temos que tomar esse cuidado. Você não é chamado também para se isolar, você é chamado para estar junto e fazer diferença. E a maior diferença, a maior influência que alguém pode fazer no meio em que vive é com a sua presença, é com o seu testemunho. Se você abstém, cuidado com o pecado do julgamento, cuidado com os excessos em outras áreas da vida, porque há muitos que se gabam de não beber e de ter um autocontrole em relação à bebida, mas se envolvem em tantas outras situações de dependência até. Há muitos que se gabam de não beber, ingerir bebida alcoólica, mas às vezes estão totalmente desequilibrados quanto a outros males que não deveriam fazer parte da vida cristã e que atrapalham a saúde física, mental, emocional e espiritual. Eu já conheci pessoas totalmente dependentes do café. Já percebi pessoas, certa vez, cheguei a um lar e as pessoas não ingeriam bebida alcoólica, mas meus irmãos, quanta Coca-Cola, mas era muito mesmo, eu fiquei estarrecido, mas eram muitas garrafas PET jogadas por dia pela janela, e eu fiquei pensando o efeito daquela Coca-Cola ingerida diariamente, intensamente, não podia faltar de jeito nenhum Coca-Cola à mesa.
nem um dia da semana, mas era muito. Café da manhã, almoço, janta, café da noite. Não estou exagerando. Traz efeito. Então, cuidado com os excessos em outras áreas da vida. E outra questão: todo prazer deve ser antes submetido ao prazer de agradar a Deus. Vamos falar juntos? Todo prazer deve ser antes submetido ao prazer de agradar a Deus. Você que se abstém de bebida alcoólica, seu maior prazer em tudo, e não só neste ponto da tua vida, precisa ser agradar a Deus. Vamos falar juntos? Essas recomendações pastorais, do pastor aqui da igreja, pastor Delmiro. Cuidado, vamos lá, com o pecado da auto. Cuidado. Cuidado. Todo prazer deve ser antes submetido. Amém. Entendido? Agora vamos a algumas recomendações para quem ingere bebida alcoólica. Primeiro, cuidado. Ninguém se torna dependente sem que antes tenha sido atraído pelo primeiro gole. Maurício falou sobre isso. Cuidado. Seu filho, talvez, no primeiro gole, pode ter sido o caminho que o levou a ser hoje tão envolvido com bebida alcoólica. Talvez seja a sua história. Talvez seja a história de alguém ligado à sua família. Cuidado. Não ignore os perigos ligados à nossa caminhada. Segundo, vamos ler juntos? Zele pela influência que você exerce na vida das pessoas à sua volta. Querido irmão, você é pai, você é mãe, você é filho, você é filha, você é avô, você é avó, você é líder na vida da igreja, você tem pessoas te olhando, você tem pessoas te imitando, você tem pessoas te seguindo, seus pais te admiram, você é admirado pelas pessoas à sua volta, as pessoas estão te observando, nós estamos sempre cercados de pessoas que estão nos observando. Zele pela influência que você exerce na vida das pessoas à sua volta. Me doeu o coração quando um dia eu vi um pai pegando a chupetinha do filho, molhando no copo de cerveja e colocando na boca da criança. Que referência! A criança fez careta. Não entende nada. Mas e se amanhã depois desencadeia no organismo daquela criança, e se há alguma coisa genética, alguma coisa ali marcada, impregnada naquele piso em decorrência de uma situação familiar? Cuidado com os casos de alcoolismo em sua família, cuidado com os casos de alcoolismo na vida da igreja. Uma grande tristeza que já vivenciei não poucas vezes é quando alguém que está sendo liberto da bebida alcoólica integra-se à vida de uma igreja, está seguindo a Jesus Cristo e de repente no convívio com a vida da igreja, no ambiente social, tem as suas recaídas em virtude da convivência com os da fé. Certa vez, certo jovem me disse: pastor, os meus maiores perigos não estão lá fora. Os meus maiores perigos estão com quem eu convivo direto, os jovens da igreja. Não foi aqui essa fala. Mas e se fosse? Zele pela influência que você exerce. Quando eu abri mão da bebida alcoólica, eu estava no aniversário de um adolescente, o conselho havia me nomeado conselheiro da Liga Juvenil. Era aniversário de 15 anos de um dos garotos. A família veio me servir um copo de cerveja. Eu disse: obrigado, mas me serviu. O garoto que estava ao meu lado esticou o copo. A mãe disse: ainda não.
eu disse comigo: amanhã ele poderá. E quem me garante que ele vai ter o equilíbrio necessário, sabendo eu o contexto familiar? E eu disse comigo que jamais gostaria de ser uma referência para a vida dos meus adolescentes naquela época, de alguém que pudesse conduzi-lo, despertar o interesse ou ser uma referência para que ele pudesse vir algum dia correr o risco de se tornar um dependente do álcool. Coisa do meu coração com Deus. Mas eu estou te despertando a pensar, zere pela influência que você exerce na vida das pessoas. Vamos ler aqui: cuidado com o uso da liberdade sem amor. Nós não somos daqueles que vivem a vida sem se importar com os outros, sem se importar com o que os outros pensam ou deixam de pensar. Não, nós não somos daqueles que vivem a vida como se tivéssemos que viver sem dar satisfação do que acontece na vida do outro. Não, nós não somos daqueles que tanto faz o que eu faço ou deixo de fazer, contanto que eu esteja em paz comigo mesmo, com Deus. Não, não é essa a vida de amor que Deus nos ensina a viver. Nós somos chamados a viver uma vida de liberdade, mas a liberdade que temos em Cristo Jesus, ela é revelada num amor autêntico, em que eu sou livre até mesmo para abrir mão de algo lícito na minha vida, em prol e por amor do meu próximo. Você já passou por isso? Isso é coisa linda da palavra de Deus. Paulo fala sobre isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Muitas vezes, por amor, eu faço uso da liberdade em benefício do meu irmão, ou até mesmo da consciência do mais fraco. Paulo fala isso em suas cartas. E por fim, vamos ler juntos? Mesma coisa lá: todo prazer deve ser antes submetido ao prazer de agradar a Deus. Deus nos fez pessoas com a capacidade de sentir prazer. Há muitas coisas que nos dão prazer, mas você tem que perceber se esse prazer é antes agradável diante de Deus, porque com o pecado presente na história da humanidade, o experimentar do prazer ficou prejudicado, e nós temos que ter essa consciência diante de Deus. Então, esse prazer não pode ser um prazer que seja contrário àquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida. Cuidado com o prazer e os efeitos do prazer que a bebida lhe traz. Cuidado, não só a bebida, mas qualquer outro prazer. Cuidado, esse prazer não pode ser maior do que o prazer de viver para Deus. Eu estou dizendo isso porque eu já ouvi termos assim: sem cerveja eu não vou, sem cerveja não tem festa, sem bebida alcoólica nada acontece. Cuidado com isso, não valorize tanto assim. Algo que tem sido preocupação do governo nacional, se é que faz assim as coisas como deveria, preocupação das universidades, preocupação de instituições, deve ser uma preocupação também legítima na vida da igreja. Vamos falar juntos? Recomendações para quem ingere bebida alcoólica. Vamos falar juntos? Cuidado, ninguém se torna um dependente sem que antes tenha sido atraído pelo primeiro gole. Zere pela influência que você exerce na vida das pessoas à sua volta. Cuidado com o uso da liberdade sem amor. Todo prazer deve ser antes submetido ao prazer de agradar a Deus. Desafio, vamos ler juntos? Efésios 5:18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Aqui Paulo está dizendo, olha, que muitos se embriagam para encher de verdadeira alegria. Não. Enchei-vos do Espírito de Deus. E tudo mais vai ser equilibrado em nossas vidas com a visão correta do querer e da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém?